Rapaziada, segundo o que está sendo ventilado pela imprensa europeia, o Manchester United encaminhou a contratação do brasileiro Ederson da Atalanta por algo na casa dos 40 milhões de euros, podendo chegar perto dos 45 milhões de euros com bônus. E aí muita gente olha e fala: ah, brasileiro no United, substituto do Casemiro, boa contratação. Mas calma, porque para mim a pergunta não é só se o Ederson é bom jogador. A pergunta é: o Manchester United está contratando uma solução ou é mais uma peça cara para o meio-campo que vive dando problema? E já vou deixar minha opinião logo de cara. Ederson pode ajudar muito o Manchester, mas vender ele como novo Casemiro, dono absoluto do meio-campo, salvador da lavoura, aí eu acho loucura, rapaziada. Segundo veículos da imprensa europeia, como a Sky Sports e outros portais lá da gringa que cobrem mercado, o Manchester United e a Atalanta teriam chegado a um acordo pela transferência do volante brasileiro Ederson. Os valores falados giram em torno de 40,5 milhões fixos de euros, podendo chegar a 45 milhões com bônus. O contrato, segundo essas informações, seria até 2030, com opção de mais um ano. E o contexto é claro, rapaziada. O United tá tentando reformular o meio-campo novamente. Casemiro tá de saída, já não representa mais aquele jogador também dominante de outros tempos. O Gart também aparece em meio a dúvidas, né? O volante, o Gart. E o clube precisa de pernas, intensidade, físico, cobertura e organização. Só que aí vem um ponto. A visão comum é simples. Ederson chega para substituir Casemiro. Mas eu não compro essa leitura desse jeito tão simples assim. Para mim, o Ederson não chega para ser o novo Casemiro. Ele chega para mostrar que o United talvez tenha entendido que não adianta só comprar nome, como já fez de tempos atrás. Tem que comprar função. E aqui tem um detalhe que muita gente está ignorando. O Manchester passou anos montando o meio-campo por nome, por hype, por urgência, por contratação de impacto, e muitas vezes faltou o básico: encaixe. Faltou jogador que desse sustentação ali no meio de campo, faltou jogador que cobrisse campo, faltou jogador que não se escondesse do jogo, faltou jogador para fazer o trabalho sujo. E o Ederson é muito mais esse perfil. Ele não é o cara de jogada plástica. Não é. Não é um volante de grife. Não é um jogador de vender camisa, assim, o Ederson vai bater recorde de venda de camisa. Não vai ser. Ele é o cara do motor. O cara que corre, disputa, pressiona, recompõe e dá volume, rapaziada. Isso pode ser muito útil, mas também tem risco. Porque quando você paga 40, 45 milhões de euros com bônus num jogador assim, a régua muda. Olha só, rapaziada, a comparação com o Casemiro é inevitável. É brasileiro volante, Premier League, Manchester United, meio campo precisando de reconstrução novamente. Só que, na minha visão, essa comparação mais atrapalha do que ajuda ele. Casemiro no auge era outra coisa. Casemiro era leitura defensiva de elite, era imposição, era bola aérea, era presença em jogo grande. Era um jogador que organizava o time pelo posicionamento, pelo time, pelo peso competitivo. Ederson é outro tipo de jogador. Ele é mais de mobilidade, mais de intensidade, mais de cobrir espaço, mais de pressionar, mais de. Assim, ele é o box to box, na real, né? Box to box. Então, se o torcedor do United olhar para ele esperando um Casemiro Prime, aí vai se frustrar, rapaziada. Ederson não é um volante estátua na frente da zaga. Casemiro também não era estátua, mas aquele volante fixo ali. Ele é o volante de território. O cara que come metros em campo, cobre metros em campo, né? E isso é bom, mas é outra função, uma função distinta. E guarda essa informação, porque ela muda completamente a análise do preço do Ederson. O ponto é o seguinte: o Manchester não está só comprando um jogador. Ele tá tentando, né, corrigir um problema antigo. Um meio-campo que muitas vezes fica espaçado, lento, mal protegido e sem coordenação. E aí o Ederson faz sentido, porque ele tem perfil de jogador que aumenta o piso do time, não necessariamente o teto. E essa diferença é importante, rapaziada. Ele talvez não transforme o Manchester em um time brilhante.
Eu me surpreenderia se ele mudasse o Ederson chegando agora, na primeira temporada, do jeito que ele jogou na Itália, chegasse e mudasse o meio-campo do Manchester. Eu me surpreenderia positivamente. Mas o Ederson, né, ele pode impedir o Manchester de ser um time tão vulnerável. Isso ele consegue fazer. E essa é a leitura. Sabe aquele jogador que não aparece tanto no highlight, mas o time sente falta quando ele não tá? Esse é o tipo de contratação. E guardadas as proporções, rapaziada, ele vai fazer que nem o Arão fazia no Flamengo de 2019. Guardadas as devidas as proporções, né? Então, assim, esse tipo de contratação não é sobre genialidade, é sobre sustentação. E segundo o que vem sendo falado por comentaristas que acompanham lá no campeonato italiano e o futebol inglês, a principal virtude do Ederson é o físico, a intensidade, a capacidade de cobrir o campo e jogar em alta rotação. Então, sim, dá para entender por que o Manchester foi nele. Mas calma, porque agora entra a parte chata, rapaziada, porque 40 milhões de euros não é troco, não foi baratinho. E aqui eu entendo a desconfiança de parte da torcida do United. Porque uma coisa é falar, Ederson é bom jogador. Ok, concordo, é bom jogador. Outra coisa é falar, Ederson vale tudo isso e resolve o meio do Manchester. Aí já é outra conversa. Segundo o que está sendo comentado por torcedores, né, do Manchester, né, principalmente em fóruns, redes sociais, né, algumas coisas que eu pude, né, observar, já existe uma divisão sobre a contratação do brasileiro. Né? Tem gente gostando do negócio, né? Principalmente porque o United teria se movimentado rápido e atacado uma posição carente, mas também tem gente incomodada com o valor. E eu entendo o valor dele. Eu entendo as pessoas que, 40 milhões, podendo chegar a 45 no Ederson. Porque, assim, ele não chega como estrela mundial. Longe disso. Muita gente lá que torce para o Manchester United, lá na Inglaterra, nem conhece o futebol dele, né? E ele não chega como titular absoluto jogador da seleção brasileira, nem foi pra Copa. Ele não chega como um nome badalado da Europa inteira, assim, muito conhecido, fez um grande campeonato no ano que passou, assim, pra ficar de olho, não. Ele não chega assim com esse status, ele chega como um jogador funcional, forte, útil e regular. E aí vem a pergunta, o Manchester tá pagando por aquilo que o Ederson já é, ou tá pagando pela esperança de que ele vire mais do que isso na Premier League? É uma pergunta, né? Essa é a dúvida. E não é uma dúvida absurda. E aqui tem uma coisa que eu acho muito importante. A torcida do United não tá traumatizada à toa. O United já gastou muito dinheiro em meio-campista de intensidade, em jogador que parecia resolver um problema, em contratação que no papel fazia sentido e depois não resolveu. Por isso aparece esse medo de virar mais um Fred. Lembra do Fred, do Manchester? Mais um Ugarte aí, ó. Banco aí. Mais banco do que titular. Mais um jogador que corre muito, disputa muito, entrega energia, mas não muda o patamar do time. E eu acho esse medo justo. De verdade, rapaziada. Eu acho. Tem sentido, né? Esse medo da torcida. Não porque o Ederson seja ruim. Longe disso. Mas porque o problema do United foi só ter ou não ter um volante. O problema é coletivo. É muito além de uma peça só. É estrutura, é modelo de jogo, é encaixe, é quem joga do lado, é como o time pressiona, é como o time protege a defesa, é como o time sai jogando sob pressão. Se o Manchester contratar o Ederson e jogar ele dentro da bagunça, ele pode parecer pior do que é. E isso tem que ser dito. Porque o jogador pode ser bom e ainda assim a contratação dá errado. Se o ambiente for ruim. Agora, pensando no campo, se o Michael Carrick quiser um meio-campo mais móvel, mais agressivo e mais físico, o Ederson faz sentido. Ele pode jogar como segundo volante de muita ida e volta, né? O box to box ali, ele faz bem isso. Pode ser esse cara que encurta a pressão, que cobre lateral, que ganha duelo, que aparece para dar opção curta, que ajuda na transição, que dá perna para um time que em muitos momentos parecia pesado. Mas eu não vejo ele, pelo menos de início, como aquele cara para ser o cérebro do meio-campo. Não vejo ele como organizador absoluto, não vejo como maestro também, longe disso. Não vejo como jogador que sozinho vai controlar jogo grande na Premier League, igual a gente vê alguns meio-campistas aí, não vê nada disso. O United não tá contratando um maestro, tá contratando um motor.
E motor é importante. Só que motor sozinho não dirige o carro. Você precisa de volante, freio, direção, combustível e alguém que saiba conduzir, né, rapaziada? Então, se o Ederson vier junto de mais qualidade técnica no meio, beleza. A contratação ganha muito mais sentido. Agora, se ele for vendido como a grande solução do setor do meio-campo, aí eu não sei não, hein? Tem que ligar o alerta lá no Old Trafford. E na minha humilde avaliação, Ederson é uma boa contratação, como eu já falei, mas boa contratação com ressalvas. Ele tem idade boa, tem intensidade, tem experiência em futebol europeu competitivo, vem de uma Atalanta muito bem trabalhada, diga-se de passagem, tem perfil físico para a Premier League e pode entregar algo que o United precisa, energia e consistência. Só que eu não colocaria ele chegando como dono absoluto do meio-campo. Para mim, ele chega para brigar por espaço, ganhar minutos, se adaptar e, com o tempo, talvez se firmar. Se encaixar rápido, não sentir a Premier League e o Carrick conseguir montar um meio-campo organizado, ele pode virar uma peça muito útil. Mas se o United colocar nele expectativa de novo Casemiro ou salvador do meio-campo, aí o problema não vai ser do Ederson, né? Assim, vai ser de quem? Vai ser do United, criando mais uma narrativa errada, criando mais uma expectativa errada, né? E aí, meu amigo, não tem jeito, rapaziada. A conta chega, a conta vai chegar. Então, resumindo, eu gosto da contratação, mas não pelo hype. Gosto porque faz sentido funcional. Só que, para mim, Ederson não é solução completa. É peça de um sistema. Ederson, sim. Ederson sozinho, não. E aí, rapaziada, quero saber de vocês. O Manchester acertou nessa contratação? Ederson vale esse valor de 40, podendo chegar a 45 milhões de euros? Ou tem cheiro de mais uma aposta cara no meio-campo, né? Como Fred ou Gart aí que não deram certo, né? Comenta aqui embaixo, dá aquela moral, curta, compartilha, se inscreva no canal. Tamo junto e valeu!